Vamos conversar agora com a advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia, espectadores. Tudo bem? Tudo certo, Tânia. Tudo certo dentro do possível nesse contexto brasileiro, né? Tânia, a gente viu há pouco aqui a matéria a respeito do depoimento de ontem de Marconi Faria, que é apontado como lobista da Precisa Medicamentos na CPI da Covid. E começaram a ver aí, né, foi possível constatar proximidade não só desse suposto lobista com o filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan, mas também com a ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina, e ainda com a advogada do presidente, Karina Cuffa. Inclusive foi aprovada ali a convocação, já tem a convocação da Karina Cuffa aprovada pela comissão e ontem foi aprovada também a convocação de Ana Cristina Bolsonaro. Como é que você viu esse depoimento de ontem? O círculo começa a se fechar ainda mais em torno do presidente Jair Bolsonaro com envolvimento de pessoas próximas a ele? Glauco, o cerco para mim já está fechado faz tempo, mas agora ele começa a se formalizar ao redor da família. A OAB se insurgiu contra a convocação da advogada, a gente até entende as razões que o órgão de classe queira defender seus advogados, suas advogadas, mas realmente, diante dessa proximidade, né, não existe como não convocá-la para dizer o que ela pode dizer dentro das questões éticas que a advocacia limita, até que ela realmente seja uma indiciada e deixe de responder ou de estar limitada por essas questões éticas. Agora, a convocação da Ana Cristina Vale, que o Randolph, eu até achei engraçado, ele chama de Ana Cristina Bolsonaro, quando ele, ao final, diz que ela vai ser convocada, né? Realmente é uma coisa que chega muito próxima, né? O filho, o Renan, e todas essas coisas que o Marconi colocou ontem na CPI, ou melhor, extraíram dele, né? Porque ele não sabia de nada, tinha esquecido de tudo, eu nem sei como. Fico me perguntando, como que um cara que tinha um esquecimento absoluto a respeito de tudo conseguiu confessar sua proximidade com o Renan, ou seja, pelo menos que tinha sido contratado para ajudá-lo a abrir uma empresa de influencer. E o cerco com certeza está se fechando, está chegando perto. Não talvez porque isso tenha acontecido espontaneamente, Glauco. Ao que tudo indica, existe um momento orquestrado agora para esse cerco se fechar. Haja visto o parecer dos juristas assinado por Miguel Reale Júnior. E era sobre esse parecer que eu queria que você comentasse também, porque Miguel Reale Júnior é uma figura que, na verdade, de triste memória, quando a gente lembra da participação dele no episódio do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, mas agora ele coordenou um parecer com juristas ali, juristas respeitados, inclusive falando a respeito das possibilidades de cometimento de crimes por parte de Jair Bolsonaro e também de outras pessoas investigadas ali na CPI, como o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, Maíra Pinheiro e diversas outras figuras. E no caso de Jair Bolsonaro, tem ali os indícios de cometimento de crimes de responsabilidade, crimes comuns e crimes contra a humanidade. Como é que você viu esse parecer? Eu fiquei pensando bastante a respeito desse parecer, principalmente pela subscrição, ao menos, do Miguel Reale Júnior. Eu não fui a fundo nas condutas políticas dos outros juristas que assinaram o parecer, e me ocorreu uma coisa, Glauco, me ocorreu que se o Miguel Reale Júnior, que também é um jurista de peso, apesar dessa mácula que ele tem no currículo, ele é um jurista de peso. Tem juristas de peso também no campo conservador. Se o Miguel Reale Júnior assina junto esse parecer, que, como você bem coloca, elenca com precisão técnica todos os crimes, tipifica os crimes comuns, né, no Código Penal, dá o parecer de que o crime contra a humanidade foi cometido, sobretudo no Amazonas, né, em Manaus, com aquela situação toda que todos viram no início da pandemia, e contra os povos originários, contra os indígenas. Na minha
conclusão, após ter pensado bastante sobre isso, porque não basta a gente ver as coisas, a gente tem que se perguntar por que aquelas coisas foram produzidas, né? O modo pelo qual elas foram produzidas. É porque chegou a hora, do mercado exigir a saída de Bolsonaro. Parece que o Miguel Reale Júnior vem aí com esse histórico a serviço do mercado. Então, quando ele contribuiu com o impeachment de Dilma juridicamente, ele estava a serviço do mercado. Então, se é o mesmo mercado que tirou Dilma, é da gente se perguntar o que eles querem fazer para continuar a política neoliberal que o Bolsonaro foi eleito para cumprir. A gente sabe que o Bolsonaro teve um objetivo para estar aí. Né? O fato dele ser criminoso, dele ser genocida, dele estar qualificado agora como um lesa-humanidade, né, com crimes de responsabilidade, crimes comuns, é um plus que o Bolsonaro trouxe, que muitas vezes até foi utilizado para distrair enquanto todas as nossas riquezas eram entregues ao hemisfério norte. Então agora se querem tirá-lo é porque ele ficou inconveniente, mas não tenho dúvida alguma de que a própria retirada dele nesse momento, né, ou a contribuição de uma pessoa como o histórico de Miguel Reale Júnior para isso, é para se colocar no lugar dele alguém que possa continuar o serviço sem tanto entrave, sem tanto constrangimento como ele vem causando aos próprios pares. É isso que eu penso a respeito desse parecer, Glauco. E Tânia, quando a gente lembra dessa conexão entre o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade e agora o andamento das investigações da CPI da Covid em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que podem também resultar numa abertura de processo de impeachment, a figura do Marconi Faria ontem é muito emblemática, né? Porque ele é uma pessoa que surge a partir de um movimento Vem Pra Rua, um dos movimentos ali que mobilizou as pessoas, inclusive com boa parte de apoio da mídia tradicional à época, a irem pedir o impeachment da ex-presidenta Dilma, movimento que apoiou de forma entusiasmada e totalmente acrítica os procedimentos ilegais adotados pela Operação Lava Jato e que chega agora à CPI como uma pessoa ali que é um suposto lobista, que ele não diz que é lobista, mas tem proximidade com o filho do Bolsonaro, a ex-mulher do Bolsonaro, com pessoas ali que integram o governo, com outras empresas que negociam também com o Estado brasileiro. Digamos que é uma figura bastante simbólica desse processo que começou ali no impedimento de Dilma e chegou até hoje, né, Tânia? Sem dúvida, e a história se repete, é muito interessante, ela tem essa formatação hoje de um integrante ou ex-integrante do Vem Pra Rua ter chegado a esse banco de CPI através desse caminho que você acabou de citar, né, esse envolvimento com a família presidencial, inclusive indicando currículos, né, atuando como headhunter para ocupação de cargos no governo federal, com os quais depois ele talvez pudesse negociar. E hoje, exatamente hoje, a gente vê alguma coisa parecida com o que aconteceu em 2013, pelo menos na minha avaliação modesta, quando se busca a formação de uma frente amplíssima para enfrentar e para derrubar Bolsonaro. Nós tivemos no último final de semana o pessoal que participou ativamente do Vem Pra Rua em 2013, convocando atos de rua, que parece que foram um fracasso, com o MBL junto, e misturado aí gente do PSOL, gente do PCdoB, a própria deputada Isa Pena, né, participando desses atos. Então é engraçado como a história se repete de formas diferentes, com formatações novas, mas hoje também eu acho que o movimento Vem Pra Rua, de alguma maneira, com outro nome, com outra formatação, tenta se colocar como uma receita ou algo assim que tenha dado certo um dia para poder repetir. E a história vai se repetindo, porque existe hoje um desejo amplo de derrubar Bolsonaro, né? Infelizmente, nem todo mundo está preocupado com o que vai acontecer depois que derrubar o Bolsonaro, porque que o Bolsonaro tem que cair, obviamente, já demorou, o genocídio aumenta a cada dia por conta desse homem na presidência do país.
E ele chegou lá através de uma eleição ilegítima, ilegal, fraudada, como todos nós estamos cansados de saber. Tiraram Lula do páreo, a questão das fake news, Steve Bannon e tudo mais. Mas e depois que todo mundo que está interessado em derrubá-lo, desde Kim Kataguiri, Mamãe Falei, até a deputada Isa Pena e outras pessoas de esquerda, o que é que nós vamos fazer com o neoliberalismo? Vamos permitir que o projeto continue? Porque outros genocidas podem ser colocados no lugar. Então, acho que essa é a importância da gente avaliar muito o que está se repetindo agora e mostrar, Glauco, que aprender um pouquinho com a história recente do nosso país para tentar fazer melhor. Golpear Bolsonaro juntos é perfeito. Desde o pessoal mais conservador, da direita, até o pessoal da esquerda que quer golpear Bolsonaro deve estar junto. Agora, marchar junto com essa gente não tem condições, né? Porque depois a conta vai chegar. E a gente fica profundamente desmoralizada perante as classes populares e trabalhadoras e subir num palanque, ainda que seja não eleitoral, para dizer que quer derrubar Bolsonaro. A exemplo do que a gente viu no domingo, uma deputada que sofreu assédio sexual dentro do parlamento, junto com um assediador sexual, que é o Mamãe Falei. A gente tem vários vídeos aí, eu mesma já defendi uma moça que foi assediada por ele nas ocupações aqui em Curitiba. O momento é de bastante esquizofrenia. É preciso ter cautela e bastante consciência política, Glauco. E tem uma coisa também, né, que é a questão dos ataques à democracia, porque muita gente hoje, à direita e à esquerda, se posiciona de uma forma de que é necessário derrubar Jair Bolsonaro, porque ele ataca de forma recorrente a democracia. Mas temos ainda grupos, por exemplo, na direita, que defendem a Lava Jato. E a Lava Jato, né, você esteve muito envolvida nesse processo, né, de contestação da Lava Jato, dos procedimentos ilegais que ela adotou, junto com muitos outros advogados, muita gente da classe jurídica que acaba arcando com o custo, porque se hoje é mais fácil, né, verificar toda a ilegalidade da Lava Jato, a época que vocês começaram a fazer esse trabalho era muito mais difícil, muito mais custoso, e ainda tem gente, por exemplo, à direita, que defende a Lava Jato. E a Lava Jato também atacou, né, a democracia, atacou o Estado Democrático de Direito. Então é preciso também que essas pessoas que estiveram, né, que foram lavajatistas, reconheçam o erro e identifiquem ali nessa operação os diversos ataques que ela acabou fazendo ao Estado Democrático de Direito, Tânia. A autocrítica tem que ser sempre integral, não pode ser um pouquinho só, pequenininha. Eu também não vou exigir a autocrítica de quem cometeu atos tão graves quanto apoiar a Lava Jato, porque a Lava Jato é responsável, é corresponsável, né? Assim como também a gente tem que admitir a omissão do próprio judiciário, do próprio STF, por esse estado de coisas que temos hoje. Tudo desembocou nesse genocídio, tudo desembocou nessa fatura altíssima de energia elétrica, nessa crise hídrica, nesse número alarmante de desempregos, jovens se matando, eu tenho visto, infelizmente. A Lava Jato e os lavajatistas têm muita responsabilidade nisso. E o pior, Glauco, você bem toca nesse assunto, é que, por vezes, eu tenho a sensação de que estão buscando o grande artífice da Lava Jato, ou pelo menos o maior soldado, né, que apareceu, para ser terceira via. Eu espero estar redondamente enganada, mas a impressão que eu tenho é que Sérgio Moro pode vir aí, apesar de não ter expressividade ainda em pesquisa, mas isso hoje não quer dizer muita coisa, como uma opção de terceira via para substituir Bolsonaro. E a coisa é tão estranha em relação a tudo isso, que mesmo diante da briga que houve quando o Sérgio Moro foi ministro da Justiça de Bolsonaro, eu não me espantaria se os dois viessem numa dobradinha juntos. Então é preciso estar realmente com atenção redobrada em relação a isso. Sem dúvida, Tânia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco. Um abraço, até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com a advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
as notícias que os outros não dão.